Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Lar do Amor Cristão. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e também para as vibrações que vai ser feita na segunda parte, desejando que todos estejam bem e preparados para o Evangelho desta noite. Então, informando a todos, pedindo a todos para que deixem seus microfones desligados até o final desse evangelho, informando também que essa reunião está sendo gravada e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial. Então, quem não quiser aparecer, pode fechar as suas câmeras sem problema nenhum. E por esse evangelho estar no Facebook, ele pode ser acessado e pode ser assistido a qualquer momento, assim que desejar. Tá? E queria também informar que o Lar do Amor Cristão é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. E todos os eventos que ela proporciona podem ser frequentados e acessados sem nenhum custo, tá? Então, para participar de todos os eventos, não é pedido CPF, Pix, RG, nada disso daí, tá? Não há cobrança de nenhum tipo. Referente às cestas básicas, lembramos que nós estamos sempre arrecadando os mantimentos para a montagem das cestas, e quem quiser e quem puder colaborar, vai ser muito bem-vindo. E pode levar diretamente lá no lar. O pessoal está lá de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, e das 13 às 17, aos sábados, das 13 até às 15 horas. Agradecemos sempre a colaboração de todos, que nunca tem nos faltado, e isso nos dá a possibilidade de montarmos e distribuirmos a cesta para aqueles nossos irmãos necessitados. Os cursos da doutrina espírita já estão em pleno funcionamento agora no segundo semestre. Quem quiser participar, pode mandar um e-mail lá para o Lar do Amor Cristão, que eles vão, o pessoal responsável pela escola vai entrar em contato. E o e-mail do Lar do Amor Cristão é o lacristal@gmail.com. Quem quiser ter água fluidificada, pode deixar esse líquido, que durante esse evangelho os mentores do Lar do Amor Cristão que nos apoiam nesse trabalho vão fazer a fluidificação desta água. E os pedidos de vibração podem ser enviados através desse chat, né? E ficarão por 8 semanas, e depois, fim das 8 semanas, se necessário, pode enviar, que colocaremos novamente, sempre colocando o nome da pessoa e uma descrição sucinta do problema. Tá? Esses eram os recados da noite. Então, agora eu vou... o tópico do Evangelho que nós vamos abordar nessa noite está no capítulo 17, e é o item 7. Perdão, o item 8, a virtude. Tá? Quem fará a apresentação vai ser a Diná. Depois teremos as vibrações que vai ser feita hoje pela Ana Lúcia. E agora, para começarmos, eu vou chamar a Sandra Libucchi para fazer uma leitura inicial para nós. Boa noite, Sandra, por favor. Boa noite a todos, obrigado. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, tá tudo certo. Ah, tá. Então, boa noite a todos mais uma vez, obrigada por participar no Evangelho. Eu vou ler hoje o capítulo 110 do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, de Espírito Emmanuel. Caridade essencial. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, segundo João 6. Em todos os lugares e situações da vida,
A caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Essa é o texto de hoje. Boa noite, obrigada. Obrigado, Sandra. Emmanuel sempre nos trazendo reflexões muito importantes, né? E agora eu peço a todos a se tranquilizarem, se acomodarem da melhor forma possível, acerenando nossos pensamentos, nos envolvendo com esse clima de paz, de amor. E nesse envolvimento amoroso, nos vem a figura do Mestre Jesus. Ele nos fortalecendo, ele nos dando mais equilíbrio, mais força. E que essas vibrações, esse envolvimento do Mestre Jesus nos dê maior tranquilidade para as nossas atividades, do nosso dia a dia. E que esses ensinamentos do Mestre Jesus, os quais agradecemos, eles possam se tornar, de uma certa forma, tudo nas nossas atividades, possam tomar parte das nossas atividades, do nosso dia a dia. E assim, agradecidos mais uma vez por esse encontro, por este Evangelho. Agradecemos ao Pai da vida pela oportunidade bendita da vida. Também agradecemos aos mentores do Lar do Amor Cristão, que nos dão todo o apoio para a realização desse Evangelho. E assim, com tua prece, Divino Mestre, iniciamos o Evangelho desta noite, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim iniciamos o Evangelho desta noite, com tua bênção, Divino Mestre. Graças a Deus. E agora eu vou chamar a Diná para fazer a apresentação do Evangelho. Boa noite, Diná. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Como o Ângelo já disse, nós vamos falar um pouquinho sobre a virtude. A virtude foi escrita por François Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863. Ele começa dizendo: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, que é o orgulho. A virtude realmente digna desse nome, ela não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era um virtuoso. A vida de São Vicente de Paulo é muito interessante. Para quem quiser ler, é muito bonita a vida dele. O digno cura de Ars, ele era padre em Ars, uma cidadezinha da França, ele era virtuoso. E assim, muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. E para esta virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos, mas afastai-vos, vosso coração, do sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esses homens que se apresentam como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Esta virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por esta única razão, todos os méritos a que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essas estultícia, que significa tolices, a essas tolices. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência:
Mais vale menos virtude na modéstia do que muita no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e pela humildade, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. A gente vê que a virtude, o homem virtuoso, é bem complicado, é uma coisa bem difícil para a gente, né? Eu acho que a virtude tem que ser muito bem trabalhada em nós. François Nicolas Madeleine, ele viveu na França, ele nasceu em 1795, olhem só, e morreu em 1862. E em 1863 já estava nos dando essa maravilhosa lição sobre a virtude. O que são as virtudes? Elas são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduos, quer como espécie, quer como pessoalmente ou coletivamente. É o exercício da vontade que inclina o homem à prática de operações honestas com tendências para o bem. Quais são as virtudes de um modo geral, né? As virtudes de um modo geral são várias, mas a gente cita ser bom, caridoso, trabalhador, modesto, humilde, sóbrio, sincero. Olha, se a gente já tiver estas virtudes, a gente já está no meio caminho andado lá para o nosso progresso. Mas essas virtudes podem ser embaçadas pelas falhas morais, tais como sermos maus, sovinas, folgados, orgulhosos, falsos, mentirosos, invejosos, etc. Então, é necessário, portanto, aprimorarmos as nossas virtudes. O que acontece durante as nossas várias encarnações? Temos para isso a melhor das ferramentas, os ensinamentos de Jesus, que resume essas virtudes em caridade e humildade. Duas virtudes contrárias a elas seriam o egoísmo e o orgulho. Jesus resume essas virtudes em caridade e humildade. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, como, por exemplo, as bem-aventuranças, todas elas. Jesus também nos deixou 2 mandamentos. Ele não desprezou os mandamentos mosaicos, mas ele nos deixou 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso nos leva ao outro, que é: não faça aos outros o que não queres que te faças. Seguindo esses 2 mandamentos de Jesus, a gente já vai conseguir aprimorar as nossas virtudes, preparando-nos para a nossa vida futura. Tudo que a gente faz nesta vida, a gente já está preparando a nossa próxima encarnação. Por exemplo, praticar o bem sem ostentação, julgar a nós mesmos antes de julgar aos outros. O orgulho e o egoísmo, eles embaçam as virtudes, eles tiram o brilho das nossas virtudes. Se formos caridosos para com os outros, se aprendermos a perdoar, se praticarmos a bondade, a honestidade, a sinceridade, a modéstia, mas nos vangloriarmos disso, deixamos de praticar a humildade, tirando o brilho de tudo que nós já fizemos ou tivemos. Durante a nossa caminhada terrena, Deus coloca várias oportunidades para podermos nos aprimorar. Por exemplo, se pedirmos para Deus a paciência, Ele vai nos dar a paciência ou Ele vai nos dar a oportunidade de praticar a paciência? Se Ele nos der o poder, certamente será uma oportunidade de exercermos a humildade. Se Ele nos der riqueza, será uma bela oportunidade de exercitarmos a caridade sincera. E assim por diante. É muito importante sabermos que sempre poderemos aprimorar nossas virtudes, mesmo vivendo num mundo tão cheio de tentações como é o que a gente vive. Aí eu vou terminar deixando uma fábula para a nossa reflexão.
É uma fábula que circula aí pelas redes sociais e muitos de vocês já conhecem, mas eu achei bem propícia colocar no encerramento deste evangelho. Resumidamente, ela fala de um jovem que vai se aconselhar com o seu avô. Ambos são da tribo Cherokee, é uma tribo norte-americana, lá bem do norte mesmo, dos Estados Unidos, quase perto do Canadá. O jovem está preocupado com o ódio que ele está sentindo por uma injustiça sofrida, e isso está fazendo muito mal a ele. Então, o avô explica ao jovem que a raiva é o ódio, e o ódio só pode corroer a nossa alma, ela corrói o nosso íntimo. É o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Travamos, assim, uma luta interna contra estes sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro da gente, em constante luta. Um deles é bom, não faz mal. Vive em harmonia com todos ao redor. É caridoso e verdadeiro. O outro está cheio de raiva, de ódio, tem inveja, ganância e orgulho. É mesquinho e arrogante. E aí a gente pergunta: quem vence essa luta? A resposta: aquele que a gente alimentar. Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção. Passo a palavra agora para Ana Lúcia para as vibrações finais. Muito obrigada. Obrigado, Diná, pelas explicações do Evangelho, viu? Muito obrigada mesmo pela participação. Continue assim, sempre com a gente. Obrigada. E agora, então, nós vamos para as nossas vibrações. Essa parte também que nos dá tanta tranquilidade. Nós vamos elevando os nossos pensamentos e vibrar para o que temos de melhor dentro de nós. Unidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores do lar do amor cristão, vamos vibrar amor, paz, união, harmonia, saúde para o nosso planeta Terra. Esse planeta que nos abriga, que nos dá a condição da reencarnação, e nós vamos então vibrar para os povos que sofrem com as guerras, com a fome, com as enfermidades, sofrem com a tirania, que esses nossos irmãos possam receber essas vibrações dos nossos mentores queridos. Vamos vibrando também para o nosso Brasil, para que ele possa se desenvolver cada vez mais e ir ao rumo do coração do mundo, pátria do Evangelho. Que os seus governantes, os nossos governantes, possam trabalhar com sabedoria e justiça. Vamos vibrando para os nossos irmãos que moram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, que estão nos hospitais, que eles possam, através dessas vibrações de carinho e de amor, receber esses fluidos benéficos, que eles possam receber tudo aquilo que eles mais necessitam nesse momento. Vamos também envolver os nossos irmãos que estão nas drogas, que estão com falta de emprego, com dificuldades financeiras, em desequilíbrio. Recebam esse abraço fraterno em forma de vibração, para que eles possam também sentir esses benefícios. Vamos vibrando para os nossos familiares encarnados e desencarnados, que eles possam também se sentir melhor, recebendo o equilíbrio e a paz tão necessária. Vibremos pelo lar do amor cristão, essa casa tão querida, que nos dá a oportunidade do trabalho e do aprendizado, para todos os dirigentes, os seus funcionários, frequentadores,
os voluntários do Lar do Amor Cristão, as crianças da creche, os seus familiares, que eles recebam essas vibrações de amor e de reconforto. Continuando com essas nossas vibrações, juntamente com Jesus, nós vamos agora adentrando aos nossos lares, com muita paz, com muita harmonia, levando o amor, o equilíbrio e o refazimento. Com uma luz branca muito intensa, nós vamos indo a cada cômodo da nossa casa, começando pelos quartos, limpando as paredes com esta luz bendita, tirando essas energias negativas e trazendo a paz, a harmonia e a tranquilidade. Tirando os pensamentos negativos, refazendo toda a harmonia da nossa casa através dessas vibrações e dessa luz que os mentores estão conduzindo. E agora nós vamos até a nossa cozinha, para que os nossos alimentos possam ser energizados e que nos tragam a saúde, o vigor para o nosso corpo físico e espiritual. Que a nossa cozinha, que esse ambiente possa ser todo ele energizado e fluidificando nesse momento a nossa água com os fluidos salutares tão necessários para o nosso equilíbrio e bem-estar. Vamos projetar essa luz para todas as áreas da nossa casa, tirando tudo que for de negatividade e trazendo pensamentos positivos, de amor, de paz, de fraternidade. E que essa luz possa alcançar os nossos vizinhos, dando a eles tudo aquilo que mais eles precisarem. A saúde, a boa energia, a paz, que eles possam sentir essas vibrações harmoniosas. E agora nós vamos para o centro da nossa sala. Vamos abraçar os nossos familiares, fazer um círculo fraternal com eles. Aqueles que estão enfermos, em desequilíbrio, com alguma dificuldade, que nesse abraço fraternal eles possam receber essas vibrações em forma de amor, de paz, de saúde e também aos nossos animaizinhos de estimação. E agora, vamos mentalizando essa luz no alto da nossa cabeça. E lentamente ela vai percorrer todo o nosso sistema nervoso central, até os nossos pés. E essa luz retorna do alto da nossa cabeça e vai para a nossa fronte, para o nosso frontal, energizando cada célula, descendo para a nossa laringe, para o esôfago, sistema digestório, para os nossos pulmões, para o nosso cardíaco, que cada célula, que cada órgão possa ser energizado de dentro para fora, entrando cada vez mais em equilíbrio. O nosso sistema circulatório, a nossa vesícula, nosso fígado, baço, o pâncreas, os rins, o nosso sistema urinário, os intestinos e os órgãos reprodutores. Que todo o nosso corpo físico possa receber essas vibrações harmoniosas e que o nosso corpo espiritual possa também, igualmente, ser beneficiado por essas vibrações. Cada célula doente ou em desequilíbrio
possam ser substituídas por células sadias e energizados, reconfortados e fortalecidos na nossa fé, agradecidos por mais essa oportunidade, nós vamos, unidos no nosso pensamento, com Jesus, nosso Mestre querido, encerrando mais um evangelho de bênçãos, de paz e de muito aprendizado. Que possamos ter uma semana muito tranquila, muito serena, muito reconfortante, e que o evangelho sempre seja essa nossa luz que norteia o nosso dia a dia. E assim, então, nós vamos pedindo permissão para encerrarmos mais esse nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, boa semana. Fiquem todos com muita paz e com muito amor. Muito